Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Hoje é quarta-feira, dia 18. Soltei 2 vídeos para trás, né? Hoje, um falando sobre um canal mentiroso, né? E mal intencionado da internet, na internet, no YouTube, sobre o Vasco, né? Na torcida vascaínos. Falei também sobre a questão do Génova ter conseguido mudar de dono, né? Em outras palavras, 777 transferir o Génova para outro dono, e a estranheza que causa isso aqui no Brasil, a 777 não conseguir transferir as ações dela e o Vasco não conseguir vender, né? Essas ações, tendo visto o bloqueio da Lindner. Eu expliquei tudo no outro vídeo, remeto aos senhores lá, né? E também a questão do juiz ter dado mais prazo para o Vasco nessa reestruturação aí, né? Que encaminha-se para uma recuperação, né? Com relação a dívidas e tal. Vamos aqui seguir agora, nesse terceiro e último vídeo, sobre o seguinte. Há um tempo atrás aí, a gente tinha 30 e poucos mil torcedores, 35 mil sócio-torcedores no Vasco, adimplentes, né? Pagando em dia, etc. Porque a contagem tem que ser com quem está pagando. Todos os times fazem essa contagem. Torcedor pagando, sócio-torcedor pagando, está lá contabilizado, entra no ranking lá dos times, né? E aí, Felipe Coutinho, Barreira vai virar baile, aquela festa, aquela loucura e tal. Salvo engano, foi para quase 70 mil. Não vou lembrar agora especificamente. Mas hoje, agora, nesse momento, dia 18/12, 8h10 da noite, vai ao site lá, 61.437 sócios torcedores. Desde que o Pedrinho trouxe o Coutinho, desde que o Coutinho chegou, a gente já perdeu aí quase 10 mil sócios torcedores, porque quando o Pedrinho trouxe o Coutinho, friso, a gente estava 70 mil, 72, por aí, né? E não virou baile a Barreira, o Coutinho não fez o Vasco virar baile, a Barreira virar baile, infelizmente. Não que não possa ainda ocorrer, expliquei isso aqui cansativamente, exaustivamente. Outro futebol, um tempão sem jogar profissionalmente mesmo, num futebol, profissionalmente nem é a palavra, né? Um tempão sem jogar com intensidade num campeonato parrudo, complicado como é o brasileiro, né? Dificuldades mil, e aí falta de preparo físico, falta de tempo de bola, cancha, como a gente fala, tudo isso aí, né? E sempre falo, nunca tinha visto aquela situação de um jogador de futebol profissional, né, sentir cãibra na barriga. Isso foi uma coisa assim patética, né? Mambembe, a gente vê na televisão lá em São Januário, salvo engano, ele com dor na barriga, né? Colocaram ele antes do prazo da preparação física, né, médica, fisiológica, tudo que você possa imaginar, né? E aí sai uma notícia dizendo que uma nova campanha de adesão, ou seja, captação de novos e renovação de sócios, né, de quem já está pagando, fatalmente dos inadimplentes, né, para que o Vasco possa aí subir nesse ranking de sócios-torcedores adimplentes e com receitas, né? O importante não é você ter 200 mil sócios-torcedores, 1 milhão de sócios-torcedores, mas é receber por esses caras, né? Para poder bancar algumas rubricas, né? O Pedrinho disse que a rubrica sócio-torcedor, como tem a rubrica de televisionamento, rubrica
são os campos lá que você bota, de onde vem aquela grana, né? Como se fosse um serviço público, a gente traz para cá e faz um paralelo. Rubrica de televisionamento, rubrica de participação em campeonatos, rubrica de bilheteria, rubrica de sócio-torcedor, né? Não, 3 bilhões mais ou menos é meu faturamento com sócio-torcedor. Consigo pagar o Coutinho, o Alex Teixeira e o Souza, que vieram no mesmo pacote, que custam 2 milhões aí os três, né? Tudo direitinho. E o Pedrinho agora, através desse... Agora eu não lembro se é um escritório ou se é uma empresa, né? Mas escritório ou empresa aí que o Pedrinho contratou para dar uma alavancada no sócio-torcedor, tanto para adesão, novos, quanto para renovação, né? Adesão, novos, captação. E a renovação de quem está lá, está na inadimplente e tal. Os estatutos falam assim, até 3 meses você ainda é sócio, sem estar pagando. Até 6 meses e tal. Aí depois tem a suspensão, tem estatutos que botam a exclusão e tal. Então vamos ver aí em que pé isso vai dar, que é importante o Vasco ter aí arrecadar bastante com o sócio-torcedor para pagar uma rubrica qualquer, né? Vamos supor que o Vasco faturasse hoje 10 milhões com o sócio-torcedor, baixando a folha, que hoje é algo em torno de, uns dizem 18, outros 16, 17, bota 17 milhões, já teríamos o pagamento aí de uma folha mensal de jogadores, né? Deixando outros recebimentos para outras rubricas, né? Bom, porque tem rubrica de crédito, tem rubrica de débito também, né? Rubrica do que entra, rubrica do que sai. Então vamos lá agora, para fechar aqui esse vídeo, né? Outra notícia, Renato não quer mais vir ao Vasco, Renato desistiu do Vasco, Renato diz não ao Vasco e tal, Renato Gaúcho, né? Que está aí no mercado dando sopa. Bom, acho que 1,5 milhão é excessivamente excessivo. Desculpa aqui a brincadeira, mas é verdade. 1 milhão é excessivo, né? Talvez aí nem 750 mil achasse que deveria valer um técnico igual o Renato. É um bom técnico, mas não chegaria a valer 750 mil para cima, né? Acho que tem longe de ser fraco, como eu recebi aqui uns inscritos me cornetando. Eu acho ele um bom técnico, né? Mas não vale mais que 750 milhões, no meu caso, nem 500 mil eu pagaria o Renato. Porque não, é bom, mas tem outros bons aí também, um preço menor. É um vencedor. Eu até queria ver o Renato Gaúcho no Vasco, né? É um vencedor, entende de futebol. 99% dos brasileiros não sabe mais de futebol do que o Renato. Não sabe, ele é um campeão dentro de campo, campeão mundial, né? Lá pelo Grêmio, depois como treinador campeão da Libertadores, vários campeonatos regionais lá, Recopa do Sul, etc. Não lembro um outro campeonato que ele tenha ganhado, um vice com o Vasco lá atrás, né? Tinha um timão, Edilson e companhia, o Vasco. Teve um jogador expulso logo no começo da partida, né? Valdir Papel, salvo engano, né? Mas voltando aqui o tema, para nunca perder aqui o meu raciocínio, acho caríssimo, um valor acima de 500 mil para um técnico bom como o Renato, né? E quais as alegações aí que as notícias deram para que ele não tivesse aceitado a proposta do Vasco, né? Algumas que não dá nem para acreditar. Eu quero Soteldo, eu quero Vargas, eu quero não sei o que e tal. Acho que não é por aí. Acho que essa informação não deve ser verdade. Deve ser uma informação plantada, né? O Vasco tem que me dar garantia de eu receber em dia. Pode ser. O Vasco vem numa draga aí há bastante tempo. Teve um pedaço de bom pagador com a 777. Depois ela própria parou de pagar todas as dívidas, né? Eu preciso de uma garantia de que eu vou ter, que eu vou continuar aqui como técnico se o Vasco for vendido, alguém comprar a SAF do Vasco e deixar de ser associativo. Poderia ser também
uma das condições, né, do Renato Gaúcho. Então, friso aqui: garantia para receber em dia, garantia para não ser mandado embora caso o Vasco viesse a ser comprado por uma empresa tal e o associativo saísse da gerência do Vasco. Tudo aí é crível, né? Agora, eu não acho que ele tenha exigido um jogador A, B, C, D ou E, até porque ele sabe das condições do Vasco atualmente, né? Com pires na mão, vendendo jantar para poder almoçar. É um cara que faz dieta, né? Brincadeiras à parte, o chavão né? Vendendo almoço para poder jantar. Isso não é bom, jantar, melhor almoçar porque engorda menos, né? Brincadeiras à parte, acho que o Renato não faria isso. Ele seria um cara mais palatável, mas com certeza vão acabar aí os fakes, né? Os fakes não, perdão, as notícias. Renato, tal. Canais cravaram o Renato no Vasco, né? Canais cravaram Renato no Vasco. Mário Coelho, Machão da Gama, Juninho, né? Tem mais outra aí. Mário Coelho, Leonardo Baran, todos cravaram. Agora é oficial, Renato no Vasco. E mais fakes, né? Vamos ver agora o próximo técnico. Estão cogitando aí Antônio Pereira, ex-Corinthians, né? Vamos ver em que pé o Vasco vai fazer isso. Não acho uma boa, seria uma promessa de técnico, né? Uma investida de técnico. Não seria um técnico pronto para Vasco, com as ebulições diárias do Vasco, torcida continental, torcida mundial, perdoe-me, torcida mundial, né? Então, acho que não seria um bom nome. Alguém de mais força, mais preparado, né? Porque serão 4 competições, 3 praticamente concomitantes, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. Em dado momento você joga as 3 competições. Olha que loucura. E o Carioquinha ainda joga um pedaço, talvez com a Libertadores, que não é o caso do Vasco. O Vasco não vai disputar essa competição. Então, para fechar aqui, olho vivo no sócio torcedor, na campanha de adesão ou renovação dos títulos, né, de sócio, para ver se o Vasco alavanca aí uma grana, né? E a questão aí do Renato, que as notícias dizem que ele foi excluído, não é mais ele, mas que não seja Antônio Pereira, que não seja esses caras aí, até porque, uma coisa interessante, o Vasco contratou o Barbieri não é entrevista, mas um teste, foram provas, né? O Barbieri foi sabatinado no Vasco, não sei o que e tal, vinha do Bragantino, acho que é Bragantino, salvo engano, né? E agora o Antônio Pereira, dizem que ele já foi sabatinado, ou está sendo sabatinado. Minha modesta opinião, técnico não tem que ser sabatinado porra nenhuma. Técnico é pegar o que ele fez em algum momento, o melhor que ele faz, né? Se você pegar o verbo aí, tempo verbal legal, o que um técnico bom vem fazendo em outro time? Pega esse cara e bota no Vasco. Ruim de tudo, né? Não tem grana, mas quer um nome e tal. O que esse cara já fez aí 2, 3 anos para trás? Agora contratar técnico por consulta, por entrevista, por sabatina, o caceta. Porra, fazer os cursos da CBF não quer dizer que você vai ser um bom técnico, né? Tem muita gente aí que entende de futebol, mas não parou. Não gere pessoas, não gere grupo, não gere vestiário, não sabe, não tem preparação para crise. Tem momento que tem crise. Como é que você resolve isso aí, né? Escalar um time correto, olhando ou não para o adversário. Tem jogos que o Vasco vai precisar escalar o time olhando para o adversário, talvez espelhar, e os técnicos não vinham fazendo isso, né? Mudar o jogo, mudar o esquema, né? Ou mudar a função daquele jogador, ou trocar o jogador. Olha que complexidade que é ser técnico, né? Quando mudar, primeiro tempo, segundo tempo, né? Levou uma amarela aqui, está nervoso, é muita coisa, né? Estudar o adversário, notadamente quando você tem um time mais forte do que os outros,
você não precisa estudar ninguém. Os caras que estudam. Mas o Vasco terminou em 10º lugar. Notadamente, tem 9 melhores que ele. Concorda? Numa matemática lógica. Então, ano que vem, né, com a subida desses 4 aí da Série B, ele tem que estudar alguns times para poder jogar com esses caras, esperando ou não, né? Não é fazer como o Paiva estava fazendo, 4-3-3 direto, blá blá blá, porrada aqui, porrada ali. E o Paiva, por que eu falei isso? Porque é um bom técnico, entende de futebol, sempre falei isso aqui, né? Paiva, você escuta o cara falar, você sabe que ele entende. Mas não é só entender, tem outras coisas que devem fazer parte de um currículo de um técnico, ainda mais para pegar o Vasco aí, com uma torcida monstro, com 25 milhões de torcedores. Se gostou do comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.